Nós que fazemos o grupo Embaixadores de Sião, parabenizo o programa Opção para a Vida, que está completando 30 anos, na pessoa do nosso amigo Pastor Bosco, desejando que as bênçãos de Deus sejam derramadas na vida de vocês, para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, estamos juntos outra vez nesta belíssima manhã de terça-feira, hoje 27 de abril, dia da empregada doméstica. Dentro de instantes você terá a oportunidade de ouvir o reverendo Hernandes Dias Lopes, da Letra à Palavra, falando sobre o tema Influenciando Futuras Gerações. E logo em seguida você ficará com a conclusão do Salmo 23. Sem perda de tempo, fiquemos com Da Letra à Palavra. A palavra de Deus, no Salmo 78, traz para nós uma grande lição de vida. E a lição é esta: nós, pais, precisamos ensinar aos nossos filhos o caminho de Deus, para que eles ponham em Deus a sua confiança. O Salmo 78, no versículo 3, diz o seguinte: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, nós não encobriremos aos seus filhos, contaremos às futuras gerações, para que eles ponham em Deus a sua confiança. Nós precisamos influenciar as futuras gerações. Nós estamos numa grande corrida de revezamento. Se nós não passarmos para os nossos filhos, para os nossos netos, os valores, os princípios, a nossa fé, a nossa confiança em Deus, as futuras gerações podem perder este legado e esse tesouro. Aquela geração que nasceu no Egito morreu no deserto. A segunda geração que nasceu no deserto entrou na terra prometida. A terceira geração que nasceu na terra prometida não conhecia Deus mais. Nós podemos perder as futuras gerações se nós não assumirmos agora o compromisso de transmitirmos aos nossos filhos a fé que temos no Deus vivo. É muito importante entender isso. Precisamos entender que o maior legado que temos, a maior herança que possuímos, não são os bens materiais, são os nossos filhos. Devemos investir o melhor do nosso tempo na vida deles. Devemos transmitir a eles com muito zelo, com muito cuidado, com muita integridade, as verdades que mudaram a nossa história, que transformaram a nossa vida, para que os nossos filhos e os nossos netos possam ser mais crentes do que nós e porem em Deus a sua confiança. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e a plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam, como dantes. Jamais os filhos da perversidade os aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os seus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, fará casa. Contudo, teus dias se cumprirem,
os teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Então, o Senhor deu um prêmio de consolação. Davi, você não vai poder construir, você não vai poder edificar o tabernáculo, o templo, digo, para substituir o tabernáculo. Mas o teu filho, este sim, será aquele que eu vou levantar. Foi como um prêmio de consolação. Porque nós que somos pais sabemos que quando os nossos filhos, eles realizam algum feito proeminente, alguma coisa assim que realmente foi muito edificante, foi proveitoso, a gente se sente feliz, para não dizer orgulhoso. Foi mais ou menos assim como Davi se sentiu. Já que eu não posso, meu filho vai fazer isso. Ele deu todas as coordenadas, como deveria ser construído o templo. Mandou buscar o melhor dos cedros do Líbano, mandou buscar ouro, tudo que era do bom e do melhor, para edificar a casa do Senhor. E aí, meus irmãos, chegou o tempo em que Salomão iria começar a construir o templo. Os filhos de Israel fizeram tudo o que o Senhor havia determinado, como deveria ser construído e edificado o templo. O templo era belíssimo. Desse templo de Salomão, só resta hoje o chamado Muro Ocidental, conhecido como Muro das Lamentações, ou Muro Cotel, que era um arrimo do templo que estava acima, onde está aquela mesquita de Omar, hoje construída toda de ouro. E ali estava o templo erigido, edificado, construído por Salomão. E todo o povo ia ao templo para oferecer sacrifício. Não era para oferecer coelhinho de Páscoa, não era para oferecer ovo de chocolate, desculpa eu estar fazendo insistindo nisso aqui, porque é o que a gente vê hoje. E diga-se de passagem, até alguns crentes comprando chocolate, ovinho de coelho de Páscoa para dar de presente. Isso, além de ser antibíblico, isso é como até se provocar a ira de Deus. Isso é blasfemar contra o sacrifício que Jesus consumou na cruz. Isso é profanar a Páscoa. O verdadeiro sentido da Páscoa não tem nada a ver com isso. Então, meus irmãos, nos diz a palavra de Deus que o templo foi erigido por seu filho Salomão. Ao Senhor foi dada a honra, a glória, todo louvor, todo tributo, quando aquela casa foi edificada. Assim sendo feito, eu quero dar uma ilustração baseado num texto que nós vemos, onde o próprio Deus diz assim: sendo assim feito, o Senhor ainda dissera a Salomão, mas de fato habitaria Deus na terra, eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto mais esta casa que eu edificarei. Aí eu queria ilustrar, numa sala de aula de religião, havia uma professora que fez uma pergunta às crianças, o que elas pensavam a respeito de Deus, o que Deus significava para elas. Uma disse: professora, Deus para mim é como um carrasco. Outra disse: para mim Deus é como o Papai Noel, dá presente a todo mundo. Cada um foi dando uma definição, mas havia uma criança cristã ali no meio naquela sala de aula, que ela disse: professora, eu posso dizer o que eu penso acerca de Deus? Ela disse: pode, filha. A menina disse: professora, Deus é tão grande que não cabe no mundo
inteiro, mas ele é tão pequeno que cabe dentro do meu coração. Definição de uma criança. Com poucas palavras, ela traduziu a grandeza e a soberania de Deus, e a sua majestade e a sua glória. Ainda assim, ele habita no nosso coração. Então Salomão concluiu o templo para substituir o tabernáculo. Dias mais tarde, ou anos depois, o povo foi levado para o exílio babilônico, e o templo foi destruído, esse templo belíssimo, suntuoso. E depois, quando eles voltaram, Esdras e Neemias restaurou, reconstruiu tudo que tinha sido destruído. As portas, enfim, tudo foi refeito. No dia de Zorobabel, eles reconstruíram também um templo. Mais uma vez, o templo foi reconstruído cerca de 500 anos mais tarde. No dia de Zorobabel, isto aconteceu como uma espécie de uma reforma. Mas houve também um tempo em que Herodes, ele construiu o templo, dando uma performance, dando mais beleza daquilo que, desde o início, quando Salomão construíra. Isso aconteceu no ano 67 a.C. Roma conquistou Jerusalém, profanou o templo e tornou o país tributável, exigindo tributo do povo para Roma. E foi assim que ele conquistou a Judéia e a simpatia do povo. Mas esse templo que Herodes reformou, reconstruiu, no ano 70 depois de Cristo, foi destruído também. Ou seja, Davi sonhou em ter um templo, uma casa para Deus morar, mas foi destruído uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então sempre a própria mão humana que construía, destruía. Entenda isso. Mas, lá no sermão, em que Jesus estava falando acerca dos últimos dias, no sermão profético, Jesus disse, ele encontrou o templo lá, todo mundo vendendo, fazendo da casa do seu casa de negócio, vendendo cordeiros, vendendo pombas, vendendo animais miúdos, animais graúdos para ser oferecido em sacrifício. E o Senhor Jesus viu aquilo, tomou uma zorraga e começou então a espancar, dizer, não passai da casa do meu pai, casa de negócio. Como isso se parece muito com os dias atuais, muitas dessas igrejas ou denominações fazendo da casa do Senhor casa de negócio. Onde estão essas igrejas agora? Onde está esse povo? Então Jesus disse, não vê de tudo isto que está aí? Porque perguntaram a ele, com que autoridade tu fazes isso? Não vê de tudo isso? Em verdade vos digo, que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Mateus 24, versos 1 e 2. E quem for a Jerusalém vai ver que pedras de mais de 5 metros de extensão e 1,5 metro de largura, essas pedras estão roladas umas sobre as outras, como Jesus havia dito. Daquele templo de Salomão, de Zorobabel, do próprio Herodes, Jesus disse, não ficaria pedra sobre pedra que não seja derribada. Por que Jesus falara isso? Porque ele descobrira que o povo subia ao templo pensando que Deus estava somente ali. E quando ele saísse dali, Deus não continuava em outros lugares. Puro engano, ledo engano. Deus está em toda parte, de acordo com o Salmo 139. Se suba aos céus, lá estás, se desça mais profundeza do abismo, também estás.
lá estás. Ele diz então que Deus contempla tudo e a todos, antes que as palavras cheguem em nossos lábios, Ele sabe o que é que nós iremos proferir, Ele conhece o nosso sentar, o nosso levantar, Ele nos viu, inclusive Ele diz que ainda a substância informe, no ventre da nossa mãe, quando estavam sendo formados, Ele viu, e todos os nossos dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Esse salmo é de autoria de Davi. Davi tinha um conhecimento profundo acerca desse Deus, e o desejo dele era que tivesse uma casa onde o povo subisse para adorá-lo, mas a mentalidade do povo era que Deus só estava ali, quando ele saísse dali, Deus não estava mais em canto nenhum, e aí eles podiam fazer o que quisessem, como muita gente nesse período de Páscoa agora, pensa, eu não vou comer carne, eu não vou. No meu tempo, quando eu era adolescente, minha mãe proibia até da gente tomar banho, no dia de sexta-feira chamada da Paixão, Sexta-feira Santa, como se os outros dias, todos os demais dias fossem amaldiçoados. Então, meus irmãos, Davi, ele tinha conhecimento de que havia de construir uma casa, mas o povo estava pensando diferente. Foi quando Jesus então disse, olha, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. E no ano 70 depois de Cristo, nos diz o historiador Flávio Josefo que os soldados romanos, no afã de descobrir, de encontrar ouro que havia derretido, removiam aquelas pedras, enormes pedras, em busca de ouro, para se cumprir o que Jesus havia dito: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada ou removida. Estando já próxima à Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém e celebrou a Páscoa com os judeus, com os apóstolos, digo. E ele havia dito para aqueles que estavam com ele à mesa: vocês devem lembrar que eu vou subir ao patíbulo da cruz. Essa Páscoa, em outras palavras, que está sendo celebrada, é a última, porque vai ser substituída pelo meu sacrifício. E eu peço que o nosso irmão coloque aí aquela imagem do Monte Calvário e a cruz, onde o Filho de Deus foi crucificado. Jesus estava falando da Páscoa, que seria substituída agora pela ceia do Senhor. Vocês vão ver o monte e o cordeiro crucificado. Ele está procurando ali, enquanto ele encontrar, nós vamos continuar. E Jesus havia dito também: eu vou destruir esse templo em 3 dias, e em 3 dias o reconstruirei. E eles disseram: como pode acontecer isso? Os judeus disseram: esse templo foi construído, durou 46 anos, e como é que tu dizes em 3 dias vai destruí-lo? Só que eles não estavam lembrando, só veio cair a ficha depois. Jesus respondeu: destruí este santuário, ou esse tabernáculo, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo, quando, pois, Jesus ressuscitou no 3º dia dos mortos. Lembraram-se, preste atenção a essa expressão, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. João capítulo 2, versos 13 a 22. Nesse versículo 6 do Salmo 23, onde estamos trabalhando, nós vemos, meus irmãos, que a nossa casa terrestre, como diz Paulo escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 1 e 2, sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso neste tabernáculo aspiramos por ser revestidos da nossa habitação celestial. A tradução da linguagem de hoje diz assim: porque nós sabemos que quando esta tenda que somos nós, em que agora vivemos, for destruída,
nós temos uma casa, uma eterna morada nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, meus irmãos, nós precisamos de entender que o templo que Salomão construiu, que foi desejo de Davi, o seu filho, o seu pai, ele não teve o privilégio de edificá-lo, e ele ansiava construí-lo para que ele pudesse estar ali naquela casa adorando ao Senhor. Mas nesse Salmo 23, presta atenção o que é que ele diz no finalzinho: e habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou para todo sempre, ou por toda a eternidade. Não foi por acaso que Davi escreveu essas palavras. Neste salmo ele está dizendo no final: certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei. Vejam, preste atenção, o verbo habitar, habitarei na sua casa para todo sempre. Ele não estava falando daquela casa que ele queria edificar, ele estava falando de uma casa que Deus haveria de dar e prometer àqueles que haveriam de crer na sua palavra e nas suas promessas. Foi isso que Davi quis dizer quando ele escreveu essas palavras: habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vocês lembram quando eu comecei a pregar esse salmo há 9 meses atrás, a ilustração que eu fiz? Talvez muitos estejam esquecidos, mas eu vou lembrá-los. A ilustração que no primeiro dia que nós pregamos aqui esse Salmo 23, há 9 meses atrás, eu contei uma ilustração, e se alguém lembrar ou estiver esquecido, vai recordar. Num certo concurso de poesias, poetas se inscreveram para citar poemas, e poetas se levantaram para expressar o que eles tinham de conhecimento cultural, a despeito da natureza, de tantas coisas mais. E aí houve um certo jovem que citou o Salmo 23. E enquanto ele citava o Salmo 23, de uma forma assim, muito emocionante, o povo de pé o aplaudia. O povo estava externando um sentimento de alegria pelo que estavam ouvindo. O jovem falava muito bem, uma boa dicção, um bom orador, e ele estava arrancando aplausos e assobios e vivas e aplausos de toda a plateia. Lá no banco na extremidade estava um senhor idoso, de uma certa idade, uma bengalinha na mão, e ele foi ao mestre de cerimônia pedir: me deem uma oportunidade, eu queria que vocês me dessem uma chance. E o que é que o senhor vai fazer ali na frente? O senhor não está inscrito, o senhor não tem idade para isso. Ele disse: eu queria que vocês me atendessem, me deem uma oportunidade, eu tenho alguma coisa para dizer. E o que é que o senhor vai dizer? Eu vou recitar o Salmo 23. E todos disseram: o senhor vai servir de chacota, o povo vai mangar, vai gozar do senhor. E de tanto aquele senhor idoso insistir, lhe deram a oportunidade. Ele veio à frente, conduzido pelos outros, porque não podia quase andar. E ele disse: eu queria, para concluir esse concurso, recitar o Salmo 23. A princípio muitos deram gargalhadas. E ele começou a citar o Salmo 23. Esse salmo, como eu li a vocês, por isso que eu disse aqui reiteradas vezes, nunca mais você vai ler o Salmo 23 como você lia antigamente. Pelo menos foi essa a lição que eu aprendi nesses 9 meses. Aprendendo experiências como essa de Davi, que queria edificar uma casa, porque se incomodara de ver tantas vezes o Senhor está habitando numa tenda, num tabernáculo. Ele só não pode, tem que ter um lugar fixo. E aí aquele senhor
idoso foi à frente e começou a recitar o Salmo 23. E enquanto ele citava o Salmo 23, o público respondia com quebrantamento, sussurros, choro e lágrimas. E aquilo trouxe uma certa curiosidade para aquele jovem. E ele não sossegou enquanto não procurou aquele ancião e fazer-lhe uma pergunta, uma única pergunta. E a pergunta era essa: o senhor viu que eu citei o Salmo 23 e todos aplaudiram, vivas e salvas e palmas? Qual foi o segredo que o senhor citou o mesmo salmo, arrancando de toda a plateia choro e lágrimas? Aquele ancião disse: meu filho, a diferença é porque você conhece o salmo do pastor, e eu conheço o pastor do salmo. Fiquemos em pé. Louvamos-te, ó Deus, e agradecemos-te porque durante esses dias em que nós estivemos aqui, debruçados neste Salmo 23, quantas coisas nós aprendemos, quantas lições o Senhor nos mostrou, que nós possamos, ó Deus, a cada dia, ler com outra visão, com outros olhos, possamos ver este Salmo diferente de como nós líamos antigamente. Que nós possamos ter a visão de Davi, autor deste Salmo. Que possamos ter uma intimidade íntima, comunhão íntima com o Senhor. E saibamos realmente que o Senhor é aquele que se constituiu nosso pastor. E por isso, nada, absolutamente nada, nos há de faltar. E se por acaso faltar, o Senhor estará conosco nesse momento. E no final da nossa existência, nós temos certeza, como nos diz a tua palavra, Paulo escrevendo aos Coríntios, que nós temos uma morada, casa não feita por mãos humanas, mas nos céus, preparada pelo próprio Deus. O Senhor mesmo prometeu: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Nós temos certeza disso, sabemos que estamos aqui de passagem, sabemos que estamos aqui como peregrinos, sabemos que estamos aqui como o teu povo no deserto, como nômades, mas mesmo assim o Senhor habita no nosso coração. Nós somos morada de Deus, nós nos tornamos, o Senhor constituiu-nos templo do Espírito Santo, tabernáculo do Espírito Santo hoje, em cada um de nós, em cada coração. Que nós possamos reconhecer que essa casa que Davi tanto almejava ver edificada, ele falou que habitaria para sempre nela, como nós, quando partirmos para a eternidade. Que tu continues a falar a cada coração, através de tudo que ouvimos e aprendemos, em nome de Jesus. Amém. Amanhã esperamos estarmos juntos para mais um programa Opção para a Vida. Que todos fiquem com Deus, um fortíssimo abraço virtual e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, a paz do Senhor, irmãos. Sou Francisco Figueiredo Júnior, da agência IT Travel em Campina Grande, parceira do programa Opção para a Vida em quase todas as excursões para Israel. Hoje quero parabenizar o pastor Bosco e todos aqueles que fazem o programa Opção para a Vida. Foram 30 anos de ensinamentos, testemunhos e evangelização. Que Deus possa abençoar ainda mais esse programa e todos aqueles que realizam o mesmo. Obrigado, Opção para a Vida.